Muito boa noite a todos os nossos amigos e telespectadores da Conect TV no Brasil, aqui também na Conect TV Algarve. Estamos começando mais O X da Questão, o programa que discute, debate e democraticamente dá espaço para opiniões de jornalistas, amigos que fazem o que cada vez mais está difícil de ver na grande mídia, né? Que é ter liberdade de expressão, falar o que pensam, falar o que desejam, sabendo das responsabilidades pessoais, mas não se isentando de contribuir para o debate público. Quero, na abertura desse programa, reforçar mais uma vez que eu, pessoalmente, tenho entrado em contato com algumas pessoas que têm posicionamentos diferentes dos que aqui estão hoje, e convidado para participar do programa, e invariavelmente, todas as vezes, as pessoas da esquerda, infelizmente, fogem do debate. São leões de rede social, xingam, colocam memes, fazem piadinha, mas se recusam absurdamente a entrar num debate democrático, com igualdade de direitos, como a gente tem aqui no X da Questão. Mais uma vez, eu faço esse registro lamentando, porque eu acho até que o nosso programa seria melhor se ele tivesse o contraponto, se ele tivesse, né, vamos dizer, opiniões mais divergentes. É uma pena que boa parte, pelo menos a parte que eu tenho contato, a parte das pessoas que eu tenho procurado para fazer contato para que venham participar do X da Questão, quando são de esquerda, se recusam ao debate democrático. Puxão de orelha, na orelha esquerda dado. Vamos começar o nosso programa mais uma vez apresentando o nosso elenco master popstar aqui, começando com Renato Ferreira. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Olá, meu caro Eudes, diretamente de Portugal, professor Pilão, né, meu vizinho aqui de São Paulo, apesar de ele morar num bairro muito chique, e também o Silvio lá dos Estados Unidos. É um prazer estar aqui mais uma vez participando do X da Questão com vocês. E já peço licença aí para o meu amigo Silvio, que hoje eu vou fazer um elogio ao Lula, viu? Aguardem. Rapaz, eu já fiquei curioso. Vou passar então a bola, né, nessa abertura aqui dos nossos trabalhos para o Silvio Braunach, que já foi citado logo de cara, diretamente de Massachusetts. Bom demais, eu fiquei agora, você ficou curioso, eu fiquei preocupado agora, mas vamos descobrir depois. Estou falando aqui da nossa queridíssima Milford, aqui no estado de Massachusetts, onde também na política a coisa está pegando fogo, afinal de contas, o próprio Partido Democrata aqui deu um golpe, né, no seu candidato, tirando ele, né, da linha de frente para concorrer aí ao seu segundo termo, que é como se diz aqui nos Estados Unidos, né, para o seu segundo mandato, e colocaram uma pessoa para seguir, que é a sua VP, né, a sua vice-presidente, e aí o que está acontecendo é a ebulição, né, dentro do próprio Partido Democrata, onde os democratas mesmo, de verdade, não estão aceitando muito essa imposição dos cabeções, do establishment, né, colocando aí essa candidata. Então, a política aqui, que nós teremos eleição em menos de 70 dias, está evoluindo, pegando fogo, como aí no Brasil, onde a instituição República Relativa está muito interessante de se apreciar, e é o que a gente vai poder repercutir nesse programa do X da Questão de hoje, viu, Odes? Muito bem. Finalizando o nosso elenco de estrelas aqui, Nivaldo Pilão, sempre a voz ponderada e mais abastada do nosso grupo. Pois é. Não sei onde é que você tirou essa informação, mas de qualquer forma, muito boa tarde, Eudes. Não tenho medo, não, do que nos trará o Renato. Tenho certeza que ele, ponderado como é, trará uma boa notícia que o Lula nos deu. E com relação ao Silvio, não se esqueça que a sua vice-presidente está encostando forte no Trump. Falei há 2 semanas atrás no nosso último programa para a gente prestar atenção que poderia dar a Câmara na eleição norte-americana. Fabianinho.
Não acho que seja impossível, não. Mas, de qualquer forma, Eudes, nós estamos aqui em São Paulo com 29 graus, mas com uma sensação térmica de 22, no máximo 23. E como nós estamos falando hoje, dia 16 de agosto, que é a hora que o programa vai ao ar só que às 20 horas, então eu estou falando dessa temperatura às 14h22, viu, Eudes? Um abraço a todos no programa. Abraço também para o Jefferson, que não citei. Tudo devidamente registrado. O Renato está já pedindo a palavra antes da gente ter tema. Pode falar, Renato. Mas não é para o elogio ainda, não. Apenas eu quero complementar aqui, eu não complementei com uma falha minha, de onde eu estou. Normalmente tenho falado também da minha querida Sarapuí, lá no interior de São Paulo, mas hoje eu falo aqui da aprazível, né, do aprazível bairro Vila São Francisco. Mudou nada. A capital paulista, divisa com a nossa não menos aprazível Osasco. E como o professor disse, aqui também, professor, hoje está 29 graus aqui, um solzinho até gostoso de a gente curtir lá fora. Tá bom. Ele sai de Sarapuí dos campos, como é que chama? Os Campos Elíseos, né? De Sarapuí para ir para o campo de golfe na Vila São Francisco. Não muda nada, né? E aí chama o professor de ricaço. Isso, eu que sou a... Vamos lá, senhores, vamos em frente. Senhores, hoje oficialmente começa o período eleitoral, as campanhas podem, né, deflagrar aí as suas estratégias, os seus materiais podem ser distribuídos, bandeiras pelas ruas, carros com os jingles, a campanha pega, vamos dizer, aquele corpo mais folclórico mesmo, né, onde começa a ferver. Eu vou começar com esse tema e vou deixar o tema do Xandão, que eu sei que todo mundo quer falar, para daqui a pouco. Vamos começar com esse tema, já fazendo aqui um anúncio. No dia 23 de setembro, a ConnectV vai realizar o debate eleitoral com os candidatos de São Paulo. A gente fez os convites hoje, né, nesta data, dia 16. Já conseguimos falar com a coordenação dos 11 candidatos, a gente já conseguiu o retorno de 8 deles, que já estão falando com a nossa equipe, e temos já a confirmação de 3 candidatos. Eu não vou citar quais ainda, mas a gente espera contribuir democraticamente de uma maneira que as grandes emissoras não fazem, que é convidando todos os candidatos. Então, a Prefeitura de São Paulo tem 11 candidatos e todos eles serão convidados, ou já foram convidados, na verdade, e estamos aguardando aí os próximos desenrolar, né, das negociações muito mais ligadas à forma de como nós vamos recebê-los, porque não há mais margem de espaço para falar em regra ou em data. É dia 23 de setembro, com a participação dos que aceitarem e com cadeira vazia e o nome do candidato que não aceitar ou não comparecer ao nosso chamamento. Falando de eleições de São Paulo e desse início dos debates, eu queria uma breve opinião de vocês a respeito desses 2 primeiros debates que já aconteceram, o da Band e o do Estadão, com os candidatos de São Paulo. No da Band, só 5 candidatos, no do Estadão, a Maria Helena do Novo também sendo chamada. Vou começar com o professor Nivaldo Pilão. Muito brevemente, a sua opinião de como é que larga esta corrida eleitoral da capital de São Paulo, a maior cidade do Brasil, a cidade mais importante da América Latina e a maior cidade do hemisfério sul deste nosso planetinha chamado Terra. E o terceiro PIB brasileiro. Só perde para o do Brasil e do estado de São Paulo. É isso mesmo. Exatamente. Então, é claro que essa região, essa cidade é extremamente importante para a questão política e é por isso que nós temos tantos candidatos e todos os partidos querendo, de qualquer forma, o assento lá na Prefeitura de São Paulo. Com relação aos debates, o primeiro debate, o que nós tivemos de novidade foi o Marçal, né, que chegou fazendo coisas diferentes. O resto a gente já sabia. O Boulos daquele jeitão dele, enfim, o Nunes da forma como ele a Tabata sem expressão, o nosso amigo da Atena pensando que estava fazendo televisão e não era, aí ele ficou perdido e não sabia o que fazer, porque ótimo apresentador, mas
de político, eu acho que ele não entende nada. E eu acho que o segundo debate, eu acho que tem um flash extremamente importante que os nossos amigos que nos assistem aí devem ter visto na internet, que é o Boulos dando um tapa na carteira profissional do Pablo Marçal. O super-homem tem medo da criptonita verde, não é isso, meus amigos? E o Pablo Marçal tem medo de carteira profissional. Puseram uma carteira profissional na frente dele, ele saiu estapeando, jogando a carteira fora. Como trabalhar, né? E essas foram as duas, eu acho que foram as duas maiores sacadas dos dois debates. Não vi nada de diferente, nenhuma proposta, nada sendo discutido e um monte de ataques. Eu acho que é isso, Eudes. Ô, Renato, deixa eu perguntar uma coisa para você. Esse jeito folclórico e agressivo do Pablo Marçal, evidentemente que acho que, independente de as pessoas gostarem ou não, é o que tem de diferente nesse início de campanha. Mas qual o risco disso cansar, ou seja, disso se tornar repetitivo e ele passar a não ser levado a sério, se é que está sendo levado a sério por muita gente? Eu falo isso porque, de alguma maneira, a grande mídia está tentando transformar o Pablo Marçal numa personagem, tratá-lo como não sério, mesmo com as polêmicas que ele está levantando, dando audiência para todo mundo, porque não tem nenhuma emissora que está achando ruim essa bagunça, né? Mas corre o risco do Pablo Marçal deixar de ser levado a sério por quem o leva a sério? Renato? Eu não sei se você fez a pergunta para mim, porque no início está dando uma falha no seu áudio, mas foi para mim a pergunta? Foi para você. Ok, então, eu, dos meus amigos, eu cumprimento também, que eu não fiz no início, na apresentação, o Jefferson, né? E é o seguinte, rapaz, os dois debates. O primeiro, eu estava à disposição aqui, disponível, vi o debate todinho da Band, também eu posso falar, porque vi todinho os outros. O outro eu não assisti, mas li a respeito de tudo também. E dá para eu falar o seguinte, Eudes, eu me surpreendi com a tranquilidade do Ricardo Nunes, porque todos viram ali que, no primeiro, principalmente, todos se uniram para bater no Nunes, inclusive o Pablo Marçal. Então, mas ele se saiu muito bem, porque a estratégia de só bater acabou, né, em minha opinião, acabou fazendo um trampolim para ele ter mais tempo, inclusive com 2 direitos de respostas que ele conseguiu. Então, ele teve a capacidade de, mesmo depois daquela questão pessoal e familiar levantada pela Tabata do Amaral, eu pelo menos notei o impacto dele assim, mas ele respondeu numa boa, inclusive citando que a mulher dele estava ali, são casados há 25 anos, e que o problema foi quando eles estiveram separados, entendeu? Mas falou da mulher. Eu achei, inclusive, isso aí, que a Tabata perdeu muitos pontos, porque ela, como mulher, ela deveria saber que a mulher dele estava ali, e era um assunto já de tantos anos, ela foi levantar a questão. É uma questão, realmente, que a esquerda sempre levanta, esse negócio aí, problemas familiares, todos os candidatos, seja de esquerda, direita, centro, do lado daqui, do lado de lá, sempre tem. Levar isso para um debate, como você bem disse, um debate eleitoral da maior cidade da América Latina, eu acho que ela perdeu tempo com isso. O Datena, ele, para mim, foi o pior, porque dava a impressão que ele estava fazendo o programa dele lá no, acho que não é Cidade Alerta, se não me engano, que ele já há muito tempo, ele não me agrada como apresentador. É um cara inteligente, narra futebol, ninguém vai negar a inteligência, essa capacidade de comunicação do Datena. Mas ele gaguejou muito, né? Ele não conseguia iniciar ou terminar uma frase também no meio sem gaguejar. Portanto, deu vários memes isso aí. E, para mim, a pior coisa do comunicador, né? Eu, de todos os colegas aqui, a pior coisa é quando você não tem um raciocínio lógico ou quer só criticar e gagueja em cima das próprias perguntas, perde tempo para fazer as perguntas, para responder. E o Boulos foi o Boulos, né? O Boulos é um de esquerda, fugiu das questões polêmicas também, principalmente colocadas pelo Marçal,
Eu acho o Marçal, é o primeiro debate dele, realmente um cara inteligente, tem facilidade para se comunicar, e o Boulos é aquilo, principalmente no segundo debate, os próprios amigos e correligionários do Lula, do Boulos, estão percebendo que ele está entrando muito, né, no clima do Marçal, entendeu? Ele está se perdendo com isso. Ficou ridículo o que ele fez lá, tentando pegar a carteira profissional, entendeu? E sobre o Datena, só para terminar, uma colocação até irônica do Ricardo Nunes, porque ele não baixou o nível, mas teve um momento lá de mais um ataque lá do Datena, e ele falou, olha, Datena, eu sugiro que você tome um Rivotril. E para mim, então, nos dois debates saíram muito bem o Ricardo Nunes. Ô Silvio, você teve a oportunidade de assistir os dois debates? Você tem qual a sua breve opinião aí? Não, eu não tive a do segundo do Estadão, não, mas a da Bandeirantes eu assisti inteiro e eu tenho dois posicionamentos a respeito disso, sobre todos os candidatos, os 5, né? Porque eu não sei quem são os 11. Na realidade, não deve ser assim tão importantes, né? Porque quem se apresentou lá, do da Band não estava a Marina, eu não conheço, não sei quem é, mas todo mundo diz muitas boas coisas dela, ela é mais conservadora, de centro-direita e tal. São duas coisas que eu preciso observar. A importância do entendimento da linguagem atual a que os candidatos da velha política, né, não se atentaram ainda. Isso começou lá com o Bolsonaro, né, na eleição de 2018, quando ele venceu a eleição, não precisando do establishment, da mídia, né, da mainstream media, né? Então, o entendimento disso é o que eles não estão tendo, que é o que esse furador da bolha, né, esse outsider, que é o que a gente chama aqui nos Estados Unidos, o Pablo Marçal está fazendo, e muito veemente, porque ele tem o domínio da linguagem, ele tem o domínio da neurolinguística, que é uma coisa que muita gente ainda não se atentou. Então, esse é o primeiro aspecto. Ele chegou e está colocando fogo no partinho e falando exatamente a linguagem que o povão que vive na mídia social, porque a mainstream media, os jornalistas, os programas televisivos da TV aberta, eles estão com uma crise de identidade com parte aos que a gente chama de costumes, né? A agenda de costumes, que é muito importante. A gente sempre observa aqui nesse programa, no X da Questão, e também observa em todos os comentários que a gente tem de pessoas, de reportagens importantes, de gente séria a respeito desse assunto, é que a agenda de costumes é uma coisa que a própria esquerda, né, essa woke culture, né, que está tentando destruir a todo contento, a muita força, mas há uma reação muito, mas muito grande por parte do conservadorismo. Isso a gente viu na própria Olimpíada, né, com a abertura e encerramento, naquela situação degradante, as proibições que tiveram. Então, voltando aqui para a eleição de São Paulo. O Pablo Marçal, ele é realmente a representatividade da tecnologia digital. E isso aí conta muito nos dias de hoje para poder se lançar e se projetar dentro da população, falando a linguagem que o povão quer ouvir. Não adianta você me vir com o analista Y, né? A gente teve aí os especialistas aí, recentemente na pandemia, né? Dando as suas opiniões, e de que nada valeram, porque no final das contas, tudo que eles disseram era contra o próprio desejo da própria população. Então, o que eu vejo em termos de São Paulo, aí todo mundo falando, mas não teve proposta, foi um circo e tudo mais. Todas as campanhas e todos os debates que eu me lembre desde criança sempre foram sobre acusações, depredações, de malfeitorias da pessoa na vida pública. Porque você não tem experiência. Porque você fez aquilo. Nunca se teve proposta na realidade. Ali é uma luta de leões. Quem puder mais, come o outro. E é isso o que o Pablo Marçal está fazendo. Então, não que eu acredite ou queira que tudo que ele está dizendo vá acontecer. Não é nada disso. O entendimento da política, ela tem que ser alinhada com o próprio povo. O povo gosta do que esse cara fala. Já te deixo falar, Renato.
E a outra coisa que ninguém está observando é que o sistema está ruindo. A gente está vendo aí, a gente já vai debater a respeito disso, sobre o Supremo, sobre, né, as eleições da Venezuela, e ninguém está falando sobre as urnas, que são as mesmas das eleições de 2018. 2022, né? 2022. Você entendeu? São as mesmas urnas, ninguém fala absolutamente nada. Essa aí está dominada pelo sistema. Então, a luta que eu vejo, tá? E nesse sentido, eu estou totalmente de acordo com vocês, é que pode estar da Théo Nunes, né? Ele não está candidato à reeleição. Na realidade, ele estava lá como vice, aí o prefeito faleceu e ele tomou a posse e continuou dando a continuidade, que é aquilo que o PSDB tem ainda de resquício em termos de poder. Você entendeu? Entendeu como é que o sistema está funcionando? Então, Pablo Marçal, nesse sentido, ele é muito mais ativo a ver essas coisas que a própria mídia não está vendo que o sistema está provocando. Então, só o fato de tirar o Boulos, para mim, já está ótimo. Qualquer um que entrar lá, pode ser até o Eudes, vai maravilhosamente bem. E se entrar o Pablo Marçal, meu amigo, eu acredito que o cara vai dar uma chacoalhada na política nacional, porque São Paulo define a presidência do Brasil. Renatão, para finalizar. Um minutinho só para encerrar ainda a questão dos debates, e até para avalizar isso que o Eudes falou do Pablo Marçal, que para mim, sem dúvida, ele é todos os candidatos aí, porque a menina do Novo também, eu vi ela no debate, no segundo, fala muito bem, faz as críticas necessárias e inteligentes, mas no caso do Marçal, rapaz, ele é tão grande o impacto dele, eu só discordo que ele não deveria bater, como bateu no primeiro debate, no Ricardo Nunes, mas é uma questão ali de primeiro debate. E é o seguinte, dois fatos que eu já vi hoje sobre a importância e o medo que estão do Pablo Marçal. A Justiça já mandou, a Justiça Eleitoral já mandou investigar acusações, segundo ela, sobre fake news sobre o Boulos, mandou investigar essas informações do Pablo Marçal, e hoje também uma declaração do Bolsonaro, que é outro fenômeno, né, da política feita aí com inteligência nas redes sociais, em toda a internet. Ele disse que é o seguinte, o Nunes é o candidato oficial, que ele, por questões partidárias, fechou, mas ele tem lá um grande candidato, um homem fora de série, nas palavras do Bolsonaro, que é o Pablo Marçal. E depois, desculpe, só rapidinho a interrupção, depois do abraço de crocodilo na Joyce Hasselman, aí o Nunes cavocou a sua própria cova. Meu amigo Silvio, é o seguinte, sobre isso aí, eu até fiz um comentário num grupo ontem, à noite, porque é o seguinte, é um absurdo essa crítica, em meu ponto de vista, essa crítica que faz ao Nunes, de ter declarado apoio à Joyce Hasselman. Porque é o seguinte, a direita agora vai se dividir em São Paulo por causa dessa Joyce? Sim. Sabe, sim, não tem tem que se unir para evitar que o Boulos chegue, ou a Tabata chegue. Ela é a própria traidora. Ela é a própria traidora do Bolsonaro. Ela representa a traição disso que é direita. Quem quiser saber mais a respeito dos posicionamentos atuais da Joyce Hasselman, eu aconselho a procurar nas redes sociais, aí no nosso YouTube, no nosso aplicativo, a entrevista que eu fiz há 15 dias mais ou menos com ela, onde ela fala abertamente a respeito do período de choque que ela teve com a família Bolsonaro, onde ela concorda, onde ela discorda e o posicionamento atual. Vamos mudar de assunto. Não, rapidinho, desculpa, não foge não. Eu sei que você entrevistou ela, uma gente boa, mas tudo isso que a gente tem desse processo do fim do mundo aí, com o próprio ministro Aurélio, começou com o gabinete do ódio, que ela instaurou, ela que começou com esse negócio do gabinete do ódio. Teve a CPI
a respeito disso, e tudo começou a partir daí. Não perdoo, não, Mas essa sabe senhora... quantos votos ela vai ter em São Paulo? Se ela tiver meia dúzia, ela tem que dar graças a Deus. Não, mas não estou falando sobre isso, estou falando sobre o Nunes, que já não é uma pessoa de centro-direita, ele é um PSDB ali maquiadinho, você entendeu? E o que acontece é o seguinte... o povo consegue enxergar nessa pessoa, estou falando porque tem a população conservadora, que é grande, graças a Deus, é grande maioria em São Paulo. Nós temos mais 2 assuntos, vamos encerrar, vai. Concluindo, ô Silvio. Não, só estou falando a respeito disso. Esse abraço que ele deu, ele declarou, ele praticamente fez o selamento da sua cova. Em termos de composição, foi a pior coisa, tanto é que o próprio... o Bolsonaro, o filho, né? Eu acho que é o 02, né? O 02 ou o 03? O 02, né? O 02, ele mandou essa, ele falou assim, olha, não tem como. Praticamente abriu o suporte dos bolsonaristas direto. O pai não falou, mas ele falou, é o Pablo Marçal, e acabou. Mas as coisas não são tão simples assim, porque ontem eu vi diversos posts que estão sendo... Estão dizendo que quem está comandando isso é o Carlos Bolsonaro, falando que o Pablo Marçal é mentiroso, que não sei o que, ou seja, está rachada a cúpula da direita brasileira, seja ela mais à direita, menos à direita, mais central. Acho que tem tem muita coisa para se falar ainda, mas eu preciso trocar de assunto, eu preciso falar, e nós temos que falar muito rapidamente do nosso democrata preferido da América Latina, Maduro, que andou falando algumas coisas que estão constrangendo, assim, ruborizando quem tem um pingo de vergonha na cara. Ele falou o seguinte, que quando o Bolsonaro questionou o resultado eleitoral aqui no Brasil, ele não se meteu. Por quê? Porque estava tudo certo, igual na Venezuela agora. Ou seja, o Maduro está prestando um sensacional serviço para a direita brasileira voltar a questionar, ou pelo menos voltar a debater, como vocês já falaram, as urnas, a transparência, etc, etc. Ô Silvio, o Maduro é o mais novo membro da direita brasileira? Não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida. E ele tocou no ponto importante, eu vi sobre essa matéria, né? Porque, afinal de contas, o desgovernante do Brasil falou que teria que ter seria interessante fazer uma reeleição, né? Para confirmar, eleição, né? Uma nova eleição. Aí a Corina já respondeu, ela falou, quantas? Né? Até ele ganhar, umas 3, 4, 5 aí para dar confirmação? Então o Maduro está extremamente bolsonarista, direitista, fascistas, né? Vamos dizer nesse sentido. E realmente é uma colocada, não é na ferida, é no próprio buraco da bala, né? Porque aí foi um tiro de 12, né, meu amigo? Né, para poder deixar o pessoal ruborizado a respeito e pensar. Tanto é que a gente já observa isso, né, na mainstream media, né, aquela coisa, como é que chama-se? A vergonha alheia. Fala assim, o cara falou esse negócio e a gente pega aqui no pé, como é que ele vai fazer agora? E o que se faz? Eu não tenho a resposta, mas eu estou adorando ver esse circão também. Ô Pilão, você deve ter visto essa declaração do presidente Maduro. É uma coisa meio estranha, né? Você vê um autocrata, um ditador como o Maduro, falando e até naquele momento ali, com até uma diplomacia, uma serenidade, falando muito tranquilo, mas colocando o Brasil exatamente na mesma bacia de podridão da ditadura venezuelana. Eu acho que tem muito jornalista, muito analista político aí que está pedindo férias nos próximos dias até baixar essa poeira, porque caiu como uma bomba essa declaração, né? Pois eu acho que ele tem razão. Esse é o problema, né? O problema é que ele tem razão. E não é só isso, né, Eudes? Se a gente pegar, ontem o Lula também resolveu falar, não sei se você acompanhou aí de Portugal, se os amigos acompanharam, mas ele deu uma entrevista para a Rádio Serra Gaúcha e ele disse o seguinte: a Venezuela vive um regime desagradável. Um regime desagradável.
autocrático, mas não considera uma ditadura. E aí ele emendou. Ninguém tem prova da vitória de Maduro e nem da oposição. Ora, se Maduro diz que é igual lá, ninguém tem prova da eleição de ninguém, nem mesmo da dele, né? E outra coisa também que o Lula está propondo aí, e o artífice disso é o Celso Amorim, está propondo nova eleição. E aquele menino, aquele deputado bem novinho, que teve o mais votado... Nicolas Ferreira. Isso, Nicolas Ferreira aproveitou e falou, porque aí disseram assim, mas o que vai acontecer é que não pode, a própria adversária do Maduro, né, que na verdade é o Edmundo, mas ela é quem é a articuladora, disse que não aceita, tal. E aí veio o Celso Amorim e falou assim, mas por que não? Se ele ganhou, por que ele tem medo? Aí o Nicolas virou e falou assim, bom, já que é assim, o Lula ganhou, a gente não faz outra eleição de novo, então. Para saber. Ou seja, a brincadeira está gostosa, viu? Tem muita coisa para acontecer. É uma tristeza, né? Porque dizer que é uma democracia, após uma eleição você ter 20 e tantos mortos, 2.500 presos. Aqui não chegaram a 2.500 presos, né? Depois da eleição, não chegou a isso, né? Então não é igual, não, um pouco melhor ainda, né? Mas enfim, é o que temos, né? E o Maduro vai ser difícil de sair de lá. Eu disse isso já no nosso programa anterior e eu repito agora. E a questão da eleição talvez seja uma sacada importante para ele sair, porque ele não vai sair. E com uma nova eleição, se ele perde novamente, é que eles vão fazer de tudo para que ele ganhe, evidentemente. Mas se ele perde novamente, ele tem como sair. Ele tem uma saída honrosa. E é isso que estão buscando. Estão tentando encontrar um jeito dele sair, não ser preso e ter um jeito de falar, eu perdi, estou saindo. Porque hoje ele não vai sair. Ele não tem como sair. Ele está... Professor, mesmo porque ele tem ainda 6 meses, né? Estamos em julho, agosto, ele tem ainda... 6 meses. De presidência. Então ele não vai sair agora, não tem como ele sair agora. Mas ele nem vai sair até janeiro, porque ele teria que assumir a derrota, e ele não está assumindo a derrota. Como é que ele assume a derrota? Ele chega, eu estava brincando, eu perdi sim. Não tem como, tem que achar um jeito dele dizer eu perdi e sair. E talvez o que eu não gosto do Celso Amorim, tá? Eu acho que ele embora seja muito bem considerado aí pelo mundo afora, como sendo um articulador internacional importante, não gosto dele. Mas, de qualquer forma, pode ser que seja uma saída. Eu acho que o meio diplomático gostar do Celso Amorim é a mesma coisa. Não significa absolutamente nada, porque o meio diplomático é diplomático. Eles gostam de todo mundo, eles evitam embates. Então, o cara que comanda, né, vamos dizer, as relações internacionais do Brasil, nenhum diplomata vai falar mal dele. É capaz de não falarem mal nem dos diplomatas da Venezuela. Então, não acrescenta muito, mas eu entendo que pode ser uma saída, mas, na minha opinião, isso não vai acontecer. Não terá nova eleição ou vai ter um problema muito sério lá, uma espécie de luta armada mesmo, ou a oposição vai cansar e ele vai permanecer no poder mais 30 anos, e é isso. Eu acho pouco provável que as vias democráticas cheguem na solução na Venezuela nesse momento. Ô, Renato, o Lula perdeu completamente o sentido. Aquele Lulinha paz e amor, que até quem era de centro-direita chegou a flertar com, se não simpatia, mas com, o cara tá tentando fazer alguma coisa lá da sua primeira eleição. Esse cara não existe mais. Nós temos agora que lidar com, assim, traços de psicopatia ou esquerdopatia. Não, esquerdopatia grave, porque ele não é o Lula mais radical de todos os tempos. É um Lula que não defende mais a democracia, é um Lula que fala bobagem o tempo todo, é um Lula que coloca o próprio PT e toda a esquerda brasileira em xeque permanentemente. O que está acontecendo com o seu Lula? Olha, o que está acontecendo aí, entre aspas, né, com o nosso Lula, é o seguinte:
Nossa. Primeiro, eu quero voltar ainda ao me inclua fora dessa, pelo amor de Deus. Anterior, só para justificar a minha defesa. Vamos ver. Olha, pesquisa IPEC. Com direita rachada, ex-petista lidera em Guarulhos. Então, rachar numa campanha já, qualquer lado, é suicídio. Tanto esquerda como direita. Rachou, o candidato deles tem grande potencialidade em dançar, em rodar. Mas voltando a falar sobre a eleição Venezuela, Lula, Maduro, Eudes e meus colegas, eu discuto isso porque é a nossa função. Está aqui, é a pauta do mundo hoje aqui, principalmente no nosso hemisfério sul. Mas discutir eleição numa ditadura, para mim, é a pior piada e a pior é verdade. Perda de tempo. Está entendendo? Que é a mesma coisa se eu fosse discutir aqui eleição na Coreia do Norte. Lá tem eleição. Na China tem eleição. Na Rússia tem eleição. E eleição nunca foi, no meu ponto de vista, sinônimo de democracia. Não é? Tem eleição? Olha a bola. Nós estamos vendo agora isso aí na nossa querida Venezuela. E o Lula, gente, o Lula sempre foi grande amigo do Chávez, grande amigo do Maduro. Ele trouxe o Maduro no Brasil para ser homenageado aqui no país. Só que o Maduro nunca deu moleza para o Lula, porque ele sabe quem é o Lula. O Lula não é nada. Desculpe, meus amigos petistas. O Lula não é nada. E o Maduro já deu 3 cacetadas no Lula aí, não é isso? E agora, ontem mesmo, eu até acho que pelo grande apoio que a Rússia dá à Venezuela, vou fazer uma brincadeira, mas eu acho que aquele cara que deu entrevista ontem não é o Maduro, é o sósia dele. É o sósia dele, falando daquele jeito, e sem a roupagem do Maduro, né? Que eu acho que ele dorme e amanhece. Acorda com aquela roupa. Ontem, para mim, foi um sósia. Mas tudo bem, vamos acreditar que seja um Maduro, falando daquele jeito, que eu não faço diplomacia, né? Diplomacia no microfone, quando está cacetada no Lula. Lula, vendo que está perdendo apoio interno há muito tempo, que o cara não sai na rua. Um presidente eleito, como foi o Lula, 3º mandato, e não sair na rua, não ter coragem de dar uma entrevista. E eu questiono o Eudes aqui, ou o Silvio, se eles já fizeram alguma entrevista com o Lula de perguntas e respostas, depois dele chegar ao poder. Não o Lula, sindicato lá atrás, que estava buscando ser eleito deputado federal. Eu nunca, em 40 anos de jornalismo, eu nunca tive esse privilégio de participar de uma entrevista onde o Lula deixa aberto privilégio lá perguntas e respostas. E, então, é o seguinte, o Lula não existe. O Lula, ele teve várias opiniões. Quando ele foi agora massacrado pelo Maduro e pelo Daniel Ortega de Honduras, que expulsou de lá o embaixador, aí não tinha outra saída, né? Vou expulsar também a embaixadora de Honduras, mas porque, sabe? Então, ele, agora, nesse sentido de não magoar o seu amigo Maduro, ele vem com essa defesa de nova eleição, gente. E aí hoje, depois das repercussões super negativas do mundo democrático, inclusive dos Estados Unidos, ele agora nega, porque até o México caiu fora, né, do trio Brasil, Colômbia e México. O México caiu fora, porque lá a outra presidente já vai assumir brevemente. Aí, não fomos nós que propusemos a nova eleição. O Amorim, esse cara, ele é a imagem do Lula, a imagem e semelhança do Lula. É o único representante de um governo que foi lá na Venezuela. Né? Os outros, o Maduro não deixou nem entrar. Inclusive, eu faço um paralelo do Amorim, que tem aquela facilidade para entrar na Venezuela, como o Dino teve para subir um dos morros mais violentos do Rio de Janeiro. Então, olha, eu sou amigo. Vem aqui, ó, você pode vir. E agora, eles fizeram a proposta de uma nova eleição. Um absurdo total. O repúdio da Corina, aí eu assino embaixo. Que proposta absurda essa do Lula. Nós aqui corremos risco na eleição. Tem outra eleição, como o Silvio enfatizou. Então não gosta da eleição? Faz a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Palhaçada do Lula. Ele se afundou mais ainda. Pode negar o quanto quiser que não foi do Brasil a proposta, mas se foi da Colômbia e ele apoiou, é a mesma coisa. Tá entendendo? É a mesma coisa. O autor do absurdo não diferencia. Sabe? E eu acho que foi do Lula.
foi do Amorim. E é do Lula, nova eleição. E outra coisa, ficar insistindo nesse negócio, não, eu não aprovo, nem, eu não considero nem o Maduro, nem o González, eu quero as atas. Que atas, ô cara pálida? Atas auditadas pela própria Venezuela, Justiça da Venezuela, barra Maduro, Ministério Público, Exército, tudo lá é Maduro, Lula, tá entendendo? Só petistas, né? Inclusive, lamentamos, nossos amigos de esquerda não aparecem, como eu disse, para debater conosco aqui. Não, só rapidinho. Só rapidinho. Muito brevemente, que nós temos mais um tema importante. Só rapidinho, aonde esse psicopata está, é psicopatismo. Tá? Ele tá realmente num mato sem cachorro, num beco sem saída, porque ele tem uma união de sangue, né, com a Ursal, que era a dominância da própria América Latina. Né? Isso aí foi feito no Brasil, como aquela, como é que chama? Eu esqueci o nome agora do Foro de São Paulo, né? O negócio do Foro de São Paulo. Então, o envolvimento aí é a sangue. Esse é o grande problema. Ele está envolvido com narcodemocracias, México, Colômbia, Venezuela. Você imagina, o Brasil é o maior exportador de cocaína do mundo. O Brasil não produz cocaína. De onde vem isso, meus senhores? Então, o envolvimento dessa pessoa é risco de morte. Tá? Esse é o grande problema dele. Por isso que ele está nessa situação de rato acuado no canto da parede. Muito bem, eu sei que cada um desses temas que nós estamos abrindo dentro do nosso X da questão dariam programas especiais de 2 horas de duração, mas a gente tem que ser breve nos comentários, até porque a nossa plantação de polêmicas políticas do Brasil ela é farta e dá muitos frutos, muitas flores a cada semana. Nós temos que tratar com rapidez cada uma delas aí. Próximo item. E talvez esse, o mais polêmico de verdade da semana, pelo menos para o entendimento do Estado Democrático de Direito do Brasil, é a tal da vaza-toga. Né? O jornalista Glenn Greenwald, que ficou notabilizado por tomar uns catiripapos do Augusto Nunes na Jovem Pan, mas também por ter protagonizado a Vaza Jato, né, que expôs comunicação particular entre juízes, procuradores, acusadores e envolveu tudo isso. Provas. Sim, que criou uma problemática institucional e que, sim, acabou ajudando a libertação do próprio Lula. Ponto. Neste momento, Greenwald, nome difícil de falar, o Glenn Greenwald. Esse nome difícil aí, ele soltou 6 GB de material para o pessoal da Folha de São Paulo, e a Folha de São Paulo, a Foice de São Paulo, a conta-gotas tem colocado esse material para rodar. O primeiro deles, o primeiro e o segundo deles já mostram áudios comprometedores, instrução para se forjar provas, instrução para o tal do phishing, né, para pescar coisas, pescar coisas onde necessariamente não tinham, até de certa maneira, um descontentamento de quem trabalhava ou de quem trabalha com o ministro Alexandre de Moraes, porque quando ele cisma com alguma coisa, ele quer que arrume as provas necessárias, ou seja, ele cria uma narrativa para ele mesmo depois julgar se é procedente a narrativa que ele criou e que pediu para que fosse colocado dentro do processo. Senhores, para mim, um escândalo tão horroroso que o próprio Alexandre deveria pedir desculpas e sair do cargo. Ele não vai fazer ao melhor estilo Maduro, ele vai se segurar o quanto ele puder. Comentários de vocês, lembrando que tem que ser breves, porque a gente já está com o programa com horário bem adiantado, começando com Renato Ferreira. Eu dizer o seguinte, realmente a crise está instalada, né, no país,
principalmente aí entre o Judiciário e o STF e o Legislativo, mas também não sem o dedo explícito aí, né, do governo Lula, porque o Dino, ele, inclusive, fez essa ontem lá, anteontem, né, ele baixou lá aquela liminar, aquela decisão monocrática, suspendendo todas as emendas parlamentares, que, como elas foram colocadas, realmente um absurdo, tá? Um país realmente... Aí é que eu disse que eu iria elogiar o Lula, elogiar uma frase dele ontem, ao dizer que em nenhum país do mundo o legislativo tem, por exemplo, praticamente 50% do orçamento para comandar. Agora sim, agora... Para comandar. Aí é o seguinte, e as emendas, principalmente aquelas PICs e outras emendas também, sem o retorno, sem o outro lado do prefeito ou do governador chegar e falar onde vai aplicar o dinheiro. Isso realmente, peraí, vamos parar o planeta, vamos ver aqui. Isso não pode acontecer. Só que o Lula não tem credibilidade nenhuma para criticar isso agora. Porque ele está no poder e ele viu que o Congresso está muito forte. Porque na época dele, eram emendas, liberação, corrupção, mensalão, petrolão e tudo. Então, um cara desse, ele não tem credibilidade para dizer uma frase tão perfeita, entre aspas, como ele disse ontem sobre as emendas. E o Dino fez isso ontem porque também, eu concordo agora também com a frase do Merval Pereira, da Globo News, porque, gente, na nossa função, né? Porque se eu ver só CNN, ou se eu ouvir só a Jovem Pan, você não tem argumento, você vai falar só ouvir só a direita. Eu ouço tudo, para ter o mínimo de argumento necessário para dar a minha opinião. Entendeu? Para quem goste ou não. E o Merval Pereira disse, diante do contorcionismo de todos os seus colegas, para comentar a situação, porque ontem, foi anteontem, o STF abriu a sessão ordinária, abriu a sessão para se autodefender de toda essa crise e para defender o Alexandre de Moraes, inclusive o atual Procurador-Geral da República também. O Merval disse o seguinte, perfeito, olha, o tamanho da manifestação do STF é o tamanho da crise, está institucionalizada, não é isso? Porque o Congresso também está diante está nas cordas, levou uma pancada grande, porque hoje todos vocês já estão sabendo, já tem maioria formada, com sobra lá, para avalizar a decisão monocrática do Dino. Então o Congresso só vai fazer o seguinte, é o que eu acredito, eles vão chegar, ganhar um tempinho, vão chegar e vão ter que pôr essa declaração lá nas emendas, se quiserem emendas liberadas. Senão não vai ter emenda, está rachado, está a crise, e o governo Lula vai ser afetado também, porque além de não ter dinheiro para colocar, vai proibir, e o presidente que não tiver o Congresso do seu lado, não governa, né? E para mim também, o STF está numa situação muito difícil, porque se o Dino acertou numa posição, não apaga todas as interferências do judiciário nos outros poderes, principalmente no legislativo. Professor Pilão, a oposição, principalmente bolsonarista, mas não só os bolsonaristas raiz, né, empolvorosa, dizendo que tem que ter o tal do impeachment quase sonhado, né, nos últimos anos, e o alvo sempre muito direcionado ao Alexandre de Moraes, por diversas atuações, no mínimo, suspeitas de imparcialidade, no mínimo, né? Mas que agora, com alguns traços que podem ser interpretados, e estão sendo interpretados, como de ilegalidade. Porque quando fala fora do rito, é uma maneira bonitinha de maquiar a palavra de forma ilegal, né? A interpretação de que, sim, o ministro Alexandre de Moraes cometeu crimes e, por isso, deve ser empichado, como a população fala, né? Tem que empichar esse cara aí. Você acha que isso vai à frente? Vai à frente ou isso não vai acontecer?
Pois minha opinião? Não vai acontecer nada. Eu falei isso já também em outras oportunidades. Não vai acontecer nada, vai ficar por aqui. Aliás, eu faço uma pergunta, né? O que foi que saiu de novo depois daquele estrondo todo? Percebeu que parou? Os conta-gotas não teriam que ser diários, algumas vezes ao dia, como aconteceu, por exemplo, com a Lava Jato? Cadê as gotas? Já pararam. Ou seja, não vai acontecer nada, eu dizer. Infelizmente, não que eu acho que não deva acontecer, não que eu acho que não deva acontecer, porque não é verdade, acho que tem que acontecer sim. No mínimo, o rei está nu, né? Como se diz no popular. Ou seja, acabou, tirou o véu. Ele simplesmente demonstrou o que ele é. E o que ele é não é uma coisa bonita, e o que ele fez não é uma coisa bonita. Como você disse, quiser chamar de fora do rito, você chama. Quiser chamar de crime, pode chamar, porque o é. E se a gente for pensar direitinho, tem coisas ali do que já vazou que é fora de propósito, né? Tem uma conversa, por exemplo, entre o Ayrton Vieira, que é o assessor direto dele, o mais importante assessor dele, e o Eduardo Tagliaferro, se eu não me engano é esse o nome, Tagliaferro. Isso. É isso mesmo? Que é quem produz as provas, né? Quem produz as provas é esse Eduardo Tagliaferro. O Ayrton vira para ele e fala assim, precisamos de ver aí essas revistas, não sei o quê, e nós precisamos de ver o que é que tem aí para poder incriminar. Quer dizer, não usou esse termo de incriminar, mas olha, precisa de fazer um levantamento aí para ver o que é que tem para a gente poder montar... Use a criatividade contra a revista Oeste. Exatamente. Para a gente montar um dossiê, montar um relatório para mandar para o juiz, porque ele quer. Isso foi no dia 6 de dezembro, Eudes. No dia 7, o Tagliaferro responde, não tem nada, só tem notícia. Tem matéria jornalística. Aí ele vira e fala isso que você falou. Então use a sua criatividade. É impossível que você não vai encontrar alguma coisa aí. Pega um comentário mais ácido, coisa parecida, e expande. O que é isso? Você está falando assim, eu preciso de condenar, então me monta um relatório para eu poder condenar. Aí você pede para alguém que é um especialista nisso, que é quem faz os relatórios para o Tribunal Superior Eleitoral, que diz, não tem nada. Aí você fala para ele, não, acha. Não tem nada, não acha. Se não tiver, inventa. É isso que ele falou. Né? Então, está muito feio. É uma coisa que destoa de qualquer proximidade com a normalidade, mas não é de hoje. Hoje nós só estamos ouvindo as falas, porque, na verdade, isso já vem desde lá de trás. Se a gente pegar durante a eleição o que ele fez, é uma coisa espantosa. É para se anular a eleição só de ler as manchetes de jornais. Se você ler as manchetes de jornais, você fala, a eleição no Brasil não foi limpa. Só de ler a manchete de jornal. Então, só fechando, eu acho que infelizmente não vai acontecer nada, porque eu acho que tinha que acontecer sim. Eu acho que o impeachment era o mínimo. E o impeachment dizia assim, olha, quem vier no lugar, porque quem vai pôr alguém no lugar é o Lula, né? Quem vier no lugar, que venha com postura de gente honesta e que venha com postura de Supremo Tribunal Federal. E quem tinha que falar isso era o Supremo, era o senador. O Senado tinha que falar isso. Tinha que falar, é o seguinte, o que vocês têm que fazer é julgar coisa de Constituição. Se não for de Constituição, sai fora. Não tem nada a ver com vocês. E eles estão julgando absolutamente tudo, né? E só mais uma aí. Descobriram ontem, né? Que ele também usa um PM para poder pegar informação no Tribunal Eleitoral aqui de São Paulo. Assim é fácil, né? Mas é isso, Eudes. Eu acho que infelizmente não acontecerá nada, mas eu gostaria que acontecesse sim. Tem uma... Só antes de passar para o Silvio, tem o pessoal de direita está conclamando os brasileiros a irem para a Paulista no dia 7 de setembro. Isso pode dar resultado. Concordo. Pressão das ruas é o que faz realmente a política se movimentar. Não é só a internet, não é só bolha da direita, não é. Se tiver lá 1 milhão de pessoas, principalmente se a Folha conseguir enxergar 1 milhão de pessoas na Paulista nesse dia, aí, né, se a Globo chegar a falar que tem 1 milhão de pessoas, ele cai no dia seguinte. Se a Globo der que tinha 1 milhão de pessoas na Paulista no dia 7 de setembro, o Alexandre de Moraes cai no dia seguinte. Agora, Silvio, dando um enfoque diferente. Eu sempre achei, e cada vez isso fica mais claro para mim, que o Alexandre de Moraes é o ministro mais burro de todos. Ele é o mais estúpido. Sabe por quê? Porque ele está se deixando usar
ou pior ainda, ele não está percebendo que está sendo usado, porque ele não é um cara, vamos dizer, do núcleo duro da esquerda brasileira. Quando ele foi colocado como ministro, ele foi muito criticado, fascista, nazista, racista, ele ouviu de tudo. Ele é um e ele está fazendo um papel como se ele fosse de uma grande esquerda radicalíssima tal. A impressão que eu tenho, por isso que eu faço uma análise de que ele pode ter alguma dificuldade intelectual que nem ele percebe, porque né, ele é maior do que... Hã? Problema cognitivo. Isso, ele tem algum problema cognitivo, é a minha opinião, porque se a coisa for estourar, é muito simples. Ninguém está falando de impeachment do Barroso, você não vê uma linha falando do Toffoli, e o Toffoli vai ficar até 2645 lá no STF, que ele é jovem ainda, ele vai, tipo Highlander, né? Ele vai ficar o resto da vida e ele ainda tem muito a viver, porque é um jovem. Esses caras que são do tal do núcleo duro da esquerda são comedidos, jogam nos bastidores, e o pitbull, que às vezes é o valente, é o que bate, é o que xinga. É o fortão. Na hora H, a impressão que eu tenho é que todo mundo larga a mão dele e faz assim... Eu até tô vendo assim, o Gilmar Mendes, na hora que estourar uma bucha dessa, eu nunca gostei dele, porque o Gilmar Mendes tem uma facilidade... Vou para Lisboa tomar um vinhozinho. Isso, o Gilmar Mendes tem uma facilidade muito grande de recriar as suas próprias narrativas. O que você acha a respeito disso? Esse pitbull é um pitbull que vai ficar sozinho ou os outros cães que ladram vão ficar ao lado dele? Eu contrariando o professor, que eu respeito muito, não. Ele não é que não vai acontecer nada, já está acontecendo e não é a Folha, né, que está soltando a conta-gotas ou em pílulas, né? Ontem soltou essa aí da Secretaria de Segurança de São Paulo, com invasão do sistema, com um policial amigo, né, parceiro aí, ajudando. Está fazendo, sim, devagarzinho e tudo mais. Para mim, é o lance do sistema. O sistema como diria o Capitão Nascimento, né? O sistema é F, né? E ele não tem mais utilidade. A utilidade dele era para colocar essa coisa aí no comando do governo brasileiro, né? E que é o que está aí 3 anos dando esse problemaço gigantesco. Então, para mim, vai acontecer sim, é uma torcida e é também uma consequência das reações das instituições, eu estou falando aí do próprio parlamento, porque o nosso judiciário, ou o judiciário do Brasil, ou o Supremo, ele se aventurou no mundo político, ele tomou posicionamento político. Nesse quesito derrotamos de político, o bolsonarismo. Exato. No quesito do judiciário, eles são leões, eles entendem, eles sabem, quando eles se arvoram para o mundo político, eles não têm a experiência nenhuma, eles são crianças desse meio. Então, é o meu entendimento, é o que eu enxergo. O sistema falou, chega, tá bom, e você sabe que em Brasília não são as carinhas que aparecem que mandam, né? Tô falando aí de gente poderosíssima e milionária que está lá em Brasília todos e não aparecem. Eles determinam o caminho da bolsa, do que você vai comer, do que vai aumentar. Essas pessoas não aparecem. Então, essas personalidades escondidas lá de Brasília é que deu um basta no sistema. Então, vai sobrar para todo mundo. E o primeiro sacrificado é o fortão, é o pitbull. Esse vai ser o primeiro sacrificado, como já está sendo. Olha, a gente sabe que essas coisas, esses desmandos, esse atropelo da Constituição brasileira já vem desde lá de trás. A gente vê todos os dias. Nunca se fez nada. O próprio Renato mencionou agora, a gente já sabe disso. A gente já sabe o modus operandi da máfia do STF. Você entendeu como funciona? A gente já viu isso aí.
acontecendo. E denúncias e mais denúncias de coisas absurdas, como no 8 de janeiro, onde tem aí 2.000 pessoas, sei lá, 1.000 e não sei quantas pessoas presas, né, com penas de 17 anos, 16, 15, que é isso? Então o sistema falou, chega, o que ele era importante para fazer, já fez, é hora de tirar o rapaz aí do sentido de dominância, né, do judiciário brasileiro. Então ele vai ser, sim, ele vai ser defenestrado, sim, e eu, se pudesse, eu vou estar aqui em Boston, né? No dia 7 de setembro, vou lá com a minha camisa da seleção brasileira, sim senhor, você entendeu? E vou lá dar o meu grito. E eu me lembro que quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, essa minha segunda vez, em 2015, né? Nós tínhamos o advento, sabe de quem? Do impeachment de quem? De quem? Dilma. Da mesma... da companheira da Kamala Harris aqui. Elas exatamente, a simbiose da Kamala Harris aqui nos Estados Unidos. Era impeachment dela. E todo mundo foi às ruas, inclusive aqui eu fui de camisa da seleção brasileira também. Então, é uma coisa interessantíssima, né? Porque está se repetindo o mesmo fato. Só que dessa vez, para tirar o carecão que... O carecão, ele mandou bloquear uma rede social de uma menina de 16 anos, uma influencer, porque chamou ele de carecão. Olha só onde nós estamos, amigo. Olha só. E ameaçou prender a mãe dela. Ameaçou prender a mãe caso ela faça mais alguma postagem. Essa Brasil. É do Eustáquio. Professor Pilão. Professor Pilão pediu a palavra para finalizar. Não, duas observações e rápidas. Primeira do Dino, que o Renato levantou muito bem, é verdade. Mas ele não fez isso porque é um escândalo o que acontece no Congresso. Ele fez isso porque o Lula não tem dinheiro para governar, meu filho. Isso que ele fez. Não fez por outro motivo. Não é porque ele acha um escândalo o que está acontecendo, que é um escândalo. Ele fez isso por quê? Porque dessa forma os parlamentares tiram o dinheiro da mão do Lula e eles distribuem o dinheiro e não o Lula. Logo ele perde moeda de troca com governadores e prefeitos. Então o Dino não fez uma bondade ao Brasil, não. E esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é o seguinte, eu espero que aconteça tudo isso aí que o nosso amigo Silvio falou. Mas só vai acontecer o seguinte, a gente não pode esquecer que um impeachment começa sempre com alguma coisa legal. Tem que ter quebra de alguma legalidade. Essa tem. Mas ela só termina com a política. Isso significa que só no dia 7 de setembro a gente pode dizer se vai acontecer alguma coisa ou não. E no dia 7 de setembro tem que ser muito grande. Mas vai ser muito grande, professor. Não pode ser o barulho que nós tivemos no ano passado, não, viu? Não, vai ser muito grande. Vai ser muito grande. A mobilização conservadora é gigantesca. A gente sente isso. Lembra que eu falava que eu não tinha mais esperança a respeito de Brasil? Voltou. Você entendeu? Senhores, para finalizar, eu só quero falar o seguinte: os escândalos. A gente viu aqui nesse programa um elogio ao Lula partindo do Renato. Que isso. E vocês vão ver agora uma aberração, que é uma crítica minha ao Bolsonaro. Bolsonaro, sim, tem responsabilidade do momento que nós estamos, porque quando surgiu lá atrás aquela possibilidade da lava-toga, que seria de colocar o judiciário para ser avaliado, de deixar os reis do judiciário nus perante a opinião pública, sim, houve interferência da família Bolsonaro para proteger os seus. Então, Bolsonaro, sim, tem corresponsabilidade. Daí a dizer que eu gosto ou não gosto dele são coisas distantes, mas a gente não pode fingir que ele não tem um pouco de culpa no cartório. E depois façam o seguinte, façam um exercício, coloca no Google assim, ó, familiares de juízes do STF em casos que serão julgados pelo STF. E aí vocês vão ver um escândalo que acontece no Brasil, um escândalo. São tantos os casos, e não é de hoje, viu? Não é agora. Começou agora. Mas também não é só dos juízes
teoricamente de esquerda, tem familiar dos juízes colocados pelo Bolsonaro trabalhando em casos defendendo réus que serão julgados pelos próprios juízes do STF. Então, enquanto o Brasil continuar nessa palhaçada, tratando todos nós de idiotas, seja a direita, seja a esquerda, só vão continuar conduzindo o nosso Titanic para um naufrágio interminável, porque o Titanic afundou rápido, pelo menos, e todo mundo sabia o que estava acontecendo. Titanic vem afundando, o nosso Titanic vem afundando há 500 anos, devagarinho, com comportamentos de gente de direita, de esquerda, monarca, republicano. A gente tem que se reinventar, porque eu não vejo, pelo menos para os próximos 100 anos, saída para um Brasil mais digno, mais justo, porque muitos desses comportamentos estão enraizados na cultura popular também. Finalizando, Renato Ferreira, 30 segundos para as considerações finais, que o tempo já está estourado. Faço em menos de 30 segundos, meu caro Eudes. É o seguinte, é um prazer ter participado com vocês aqui novamente, e a figura que eu vejo nessa crise entre os três poderes é o seguinte, é de uma luta de boxe, onde os dois boxeadores se nocautearam, entendeu? E o juiz que foi entrar levou também grandes porradas, e também os três poderes estão nas cordas, entendeu? E o 7 de setembro é que vai definir. Eu lembro que há 2 anos estava no 7 de setembro também, numa manifestação até de bonezinho amarelo, e eu não tinha condições de andar ali no Ibirapuera. Falando sério, não tinha condições, eu tenho foto e videozinho desses, que eu até publiquei, e dia 7 de setembro, se eu estiver por aqui também, eu vou pretender ir lá para fazer fotos e alguns videozinhos para registrar esse momento, que eu acho que vai ser esplendoroso. Abraço a todos. Professor Pilão. Pois não, meu amigo Eudes, foi um prazer participar em mais um X da Questão, um programa que faz falta. Esse programa faz falta. Acho que os nossos amigos que nos ouviram até agora, que nos assistiram até agora, devem achar isso também. E eu quero fechar com uma coisa que eu falei no último programa. O comunismo, pessoal, a gente implanta com eleição. Sair do comunismo não se sai com eleição. Olha para a Venezuela. Cuidado com o que é que você vai fazer com o seu voto nas próximas eleições. Muito obrigado a todos e espero que tenham gostado do programa. Um abraço a todos. O mais à esquerda da nossa bancada, Silvio Braunar. Só aqui no seu vídeo, né, meu amigo? Só no seu vídeo. Eu sou conservador de direita, não sou extremista para nada. A única coisa que eu quero é a dignidade do brasileiro de volta. É só isso. Eu não quero muita coisa, não. Que eles continuem lá, sabe, se resfelando com o erário público, sem problema nenhum, mas que dê um pouco de dignidade ao povo brasileiro que é tão sofrido, tá bom? E agradeço imensamente a oportunidade de estar mais uma vez aqui no X da Questão. Obrigado, professor, Jefferson, Renatão, você, Eudes, e todos aqueles que nos assistem. Esperamos nos ver em breve com outras novidades do Conta-Gotas, né, do Judiciário Brasileiro. Até a próxima. Muito bem, muito obrigado a todos, agradecendo ao Jefferson, ao Felipe, ao Guilherme, ao Francisco Rossi Júnior, que fazem parte da equipe da ConnectV aí no Brasil, ao Emílio Taylor, que faz aqui a ConnectV Algarve comigo. Muito obrigado a todos, porque a construção desse nosso veículo de comunicação, seja no Brasil, seja em Portugal, democrático, pujante e independente, se faz a muitas mãos, a muitas cabeças e com muita coragem de todos os envolvidos. Muito obrigado a todos vocês, continuem conectados com a ConnectV.